para juntos celebrarmos o nome do Senhor em alegria, em gratidão a Ele, mas sobretudo aprendemos um pouco mais da sua palavra. Aquilo que preenche o nosso tempo e a nossa agenda no domingo, enche o nosso coração durante a semana. Por isso que nós, servos do Senhor, começamos sempre a semana na casa do Senhor, como povo do Senhor, estudando a palavra do Senhor na escola do Senhor. Nós não celebramos o sétimo dia que marca o fim da antiga criação que veio cair posteriormente. Nós celebramos o primeiro dia da semana, foi que neste dia que o Senhor Jesus ressuscitou e marcou o início da nova criação. Bendito seja o nome do Senhor. Nós já ouvimos nesta manhã, por diversas vezes, que nós estamos hoje na última lição desse trimestre, que excepcionalmente teve 14 lições propostas para o nosso estudo. E nós estamos estudando, eu gostaria que você sabe disso, eu sei, todos nós sabemos, mas apenas para a gente retomar a linha de pensamento, para entendermos o fechamento desse trimestre na lição de hoje, sendo Israel um elemento importante dentro daquilo que nós conhecemos como escatologia bíblica, que é uma palavra técnica para as últimas coisas. Escatologia veio de eschatos, que é um adjetivo grego, significa último. Mas nesse trimestre nós estivemos estudando nas lições anteriores, não necessariamente o Antigo Testamento. Nós estamos estudando a nação de Israel em função até dos 70 anos comemorado há pouco, da criação do Estado moderno de Israel, e entendendo ou procurando entender qual é o lugar de Israel dentro do plano redentor que Deus estabeleceu em Cristo. Isso estabelece para nós aqui pelo menos 3 premissas básicas, e essas premissas precisam ser pelo menos colocadas para a gente nortear a nossa compreensão. A primeira delas é que a Bíblia é uma metanarrativa, uma grande história. E essa história, registrada nas Sagradas Escrituras, envolve pessoas, nações, envolve o agir de Deus no tempo e no espaço, para de fato efetivar o seu plano e seu propósito, e nós já sabemos, registrado em Jó 14, Jó 42 e versículo 2, plano esse, propósito esse que não pode ser frustrado. E a minha e a sua história particular só tem sentido e significado dentro dessa história maior. E eu explico por quê, trazendo para o nosso tempo. Desde que o homem, eu estou falando homem no sentido genérico, há 150 anos, 200 anos talvez, resolveu excluir Deus da história, nós perdemos como sociedade, como raça, como etnia, como povo, muito da nossa firmeza em termos de compreender a história, nossa clareza melhor em termos de compreender a história, mas também no sentido de encontrarmos o nosso significado dentro da grande história de Deus. Tiraram Deus de cena, jogaram-no para os arrabaldes da vida, entronizaram lá o ser humano. E aí a gente sabe que a história humana, com N e diferentes provas, está fadada ao fracasso. A segunda premissa que esse texto nos coloca é que dentro dessa narrativa de Deus, desse plano redentor de Deus, escute bem, a história não é cíclica. A história não é uma repetição
infinita de fatos e ocorrências aleatórias, conforme a mera ação do homem. A história, à luz da Bíblia, ela é linear. Ela tem início, tem meio, tem desenvolvimento e vai chegar a um fim, que nós vamos ver hoje aqui. É a escatologia, o epílogo desse plano, desse propósito. E a gente tem que entender isso pelo fato de que, de alguns anos para cá, o Ocidente, a nossa cultura ocidental cristã, judaico-cristã, uma civilização, se eu posso dizer assim, eminentemente marcada pelos valores e a compreensão, a perspectiva, a cosmovisão bíblica, foi invadida por algumas correntes religiosas e filosóficas do Oriente, que tirou da alma cultural do Ocidente a ideia de que nós estamos caminhando para um desfecho final. E as pessoas entendem que a história é um tanto quanto cíclica, repetitiva, e dessa compreensão surgiu, por exemplo, todas as teorias que imaginam e pensam o mundo e a realidade a partir da transmigração de almas, reencarnação de espíritos. Inclusive, a gente não para pensar sobre isso, e a terceira premissa eu falo em instante aqui, que é fundamental para a gente entender isso, que essa compreensão afeta a nossa vida prática. Muito do que acontece na nossa nação, por exemplo, parte desse pressuposto, dessa ideia. Se tudo é cíclico e repetitivo, por que lutar para mudar a realidade? Porque isso é necessário. Vem da ideia do karma, do velho hinduísmo, daquela ideia de que cada vida por aqui, repetida e passada por aqui, é uma necessidade para que o ser humano, na compreensão deles, atinja um mínimo de perfeição e se aproxime da alma universal. E isso tem alimentado, em certo sentido, eu estou exagerando um pouco, eu sei, até essas perspectivas sociológicas, além de filosóficas, de ideologias de esquerda, que está muito para além desses partidos de fundo de quintal, que falam sobre essas questões ultimamente, está muito além disso. A questão das ideias, concatenadas, montadas, devidamente sistematizadas, é que domina o mundo. Eu já disse aqui, os senhores já me ouviram dizer isso, vou repetir de novo. É a ideia que governa o mundo, ainda que usando o braço ou a força dos trouxas. É a ideia que governa o mundo. Não se esqueça disso. Não há o que fazer, por exemplo, na nossa nação, para usar um exemplo bem escrachado, e vou repetir, exagerado, pela corrupção e a mudança. Porque esse é um ciclo necessário para que pessoas maldosas de existências passadas tenham que passar para se libertar do karma. E Deus então não é um ser pessoal que vive, que é criador, mantenedor do universo e que está para além do mundo. Deus é a alma universal. Quando eu e você morremos nessa compreensão lá, e passarmos por esses infinitos processos de purificação, nós seremos outra vez absorvidos na alma universal, inclusos lá. Então é preciso a gente voltar a isso, entender as escrituras sagradas como essa metanarrativa. Eu já tenho dito aqui, e para efeito da minha abordagem essa manhã, eu preciso repetir. Penso que já é tempo, e até passamos um pouco, ou deixamos ir muito longe, no mundo cultural e, acima de tudo, e por conseguinte também, no mundo evangélico brasileiro, no mundo cristão, vamos dizer assim, a capacidade que o Espírito Santo nos deu, por essas questões que eu estou aqui colocando, é o plano redentor de Deus, é a meta-história, a história maior,
Então, à luz disso, eu preciso conseguir, cada crente, cada ensinador especial, cada pregador, perceber nessa história ou nas escrituras, algo para além do micro, do departamentalizado, do segmentado. E às vezes a gente não tem tido um certo impacto. Eu não estou falando de mudança e transformação absoluta do mundo aí, que a Bíblia diz que ele é do maligno e vai de mal a pior, nesse sentido de ideias, de valor ante Deus. Mas eu estou colocando no sentido de que, pelo menos, as mudanças porventura acontecidas no sentido negativo não parta de nós, senão pelo menos por ignorância. Mesmo para errar aqui, erremos com consciência. E por que nós não conseguimos isso satisfatoriamente? Porque a nossa visão da Bíblia é muito departamentalizada, muito segmentada, muito particularizada. Nós perdemos de vista a floresta encantado com alguma árvore dela. E não se esqueça, a floresta é maior que a árvore. Antes de enxergar a floresta, de enxergar a árvore, é preciso enxergar a floresta. Então, esse plano, estudar a história de Israel como elemento de agência ou agente do propósito de Deus é fundamental para que a gente consiga enxergar o todo. Evidentemente, o todo é composto de suas partes, mas ele precisa permanecer maior do que as suas partes. Amém? E a terceira premissa que eu preciso colocar aqui, para a gente entender isso, é não só uma premissa, mas um pressuposto. Essa história, essa metanarrativa, essa grande história, parte da premissa ou do pressuposto de que o universo não é eterno. Deus o criou em algum momento. E no início dessa história aqui relatada, dessa grande história, Deus criou o gênero humano, a espécie humana, que em função de N fatores, mas especialmente de um único e grande fator, a tentação lá no Éden, ela caiu. E é a partir da queda que essa história é contada. Aí eu vou dizer aos amados irmãos, com todo respeito, mas com toda responsabilidade que deve ter alguém que fala a palavra de Deus ao povo de Deus diante de Deus. Nós precisamos voltar a estudar a doutrina da antropologia bíblica. Faltando embasamento bíblico-teológico nessa compreensão de que é o homem dentro dessa metanarrativa, nós estamos sendo invadidos por outras perspectivas de compreensão que são boas e legítimas, mas não pode substituir o que a Bíblia concebe, descreve, define, conceitua, preceitua para esse ser humano. Aí, por mais que nós tenhamos progredido, e graças a Deus pelo progresso, na compreensão do funcionamento das minúcias da natureza desse ser humano, excetuando, fugindo dessa narrativa que macro aqui, chamada plano da redenção, que começa com a história da criação do homem, a gente vai dar sempre com os burros na água. E aí eu paro aqui para a gente avançar um pouquinho e aplicar pelo menos 3 verdades da lição de hoje, com relação a Israel como agente, como aquele em quem esse plano vai se consumar. Não nos enganemos, amados. Quando o ser humano partiu do pressuposto que o homem é inerentemente bom, deu no que deu. Eu vejo até crente dizendo, ou pelo menos minimizando, dando outro nome a certos... Eu não estou dizendo meramente questões de terminologia, picuinhas em relação a certos nomes, certos mantras, que as pessoas acham que se repetir vai dar assim assado, cozido e temperado. Não estou falando disso. Estou falando de conceitos, de ideias fundamentais dentro dessa narrativa. E saibam os senhores que não é por acaso que a história da Bíblia, essa grande história, essa metanarrativa aqui, começa contando a história da criação para introduzir a queda do homem.
Mas nós já nos deixamos atingir pela visão de que o homem é inerentemente bom, e precisa mais de educação, pecado não é mais chamado como tal, é um trauma, que a gente numa autoajudazinha, e numas cocegazinhas que a gente faz na alma, esse sujeito vai melhorando. E o ser humano precisa de melhoria? Da luz que a Bíblia descreve, o ser humano precisa de transformação nos porões da sua alma, que só Deus, pelo Espírito Santo, pode fazer. Por que o Ocidente, a nossa nação inclusive, chegou nesse estágio? Porque já há algum tempo a educação, os instrumentos de comando, e vale aqui dizer que no próximo domingo nós somos convocados a responsavelmente decidir os destinos dessa nação, partindo do pressuposto que o homem é bonzinho. E esse pressuposto vem do inferno. Está tudo bonitinho no papel. Quem não encantou, especialmente a gente lá na juventude, indo para a faculdade, quando começou esse processo de sistematização de uma nova ideia nos porões da nossa escola, com as propostas de políticas sociais, é bonito no papel, mas como eles negam Deus e negam essa ideia do pecado original, esqueceram de pensar, de imaginar, pelo menos admitir, que quem assenta atrás da mesa para implementar o mais bonito projeto social e político é pecador. Como eles negam isso? Você viu a anarquia total chegando aí, ó. Propondo a destruição das nossas crianças, das nossas famílias, de tudo aquilo que é claro que eles partem do pressuposto que não há malignidade, não há nem o mal inerente no ser humano. Vai nessa. Eu sou avô. E todos dizem que avô é meio bobo, né? A gente vê o menininho lá, falou, um anjinho, vai nessa. Você não cuida do seu anjinho, não, que amanhã vai virar capetinha. Que é da inerência do ser humano. Só que a gente acha muito rádio, muito ruim hoje dizer esse negócio. A gente já é bom, já tem uma história, a gente já conseguiu conhecimentos e já fomos tão longe ao ponto de imaginar que de repente a gente vai chegar a Marte. Paradoxo dos paradoxos. O homem foi tão longe no macrocosmo e não conhece o seu microcosmo. Não conhece a si mesmo. E aí a gente tem essas 14 lições aqui propondo elucidar isso. Como é que Deus vai contando essa metanarrativa? Escute bem, primeiro, fala da escolha de Abraão e os demais patriarcas, pais fundadores da nação de Israel. O que é que Deus está dizendo? Eu acho isso fantástico, eu aplico uma verdade aqui. Deus começa com essa nação, vai terminar com ela um dia. Deus não desistiu desse ser humano, por mais caído que ele seja, por mais enfermado que ele esteja, Deus vai trabalhar com a gente. Escolheu Abraão para por ele, através dele, seus descendentes imediatos e mais longínquos, formar essa nação. Com que propósito? Eu dividi essas lições em 5 eixos principais. O primeiro é esse, os patriarcas, que não inclui só Abraão, Isaque e Jacó, inclui os 12 filhos, de onde vieram as 12 tribos de Israel. Depois vem a saída do Egito, um período que Deus usou para forjar aquela nação enquanto povo organizado. O Sinai e a peregrinação do deserto, que foi um período em que Deus está estabelecendo uma aliança com esse povo e constituindo essa nação, esse povo, como um reino de sacerdócio e luz das nações. Isso é fundamental para a gente entender, ter a capacidade de enxergar essa amplitude das Escrituras. No que concerne a salvação, Deus não escolheu Israel como exclusividade para a salvação. Escolheu Israel para ser o instrumento e o agente propagador dessa bênção a toda a raça. Por quê, pastor? Porque a história de Deus, eu já disse, não começa com Abraão, enquanto a partir dele ele está forjando essa nação para ser um instrumento de Deus para as demais nações. A história de Deus começa com Adão. A primeira promessa, o que é chamado de proto-evangelho, está lá no Gênesis 3:15. Lá no Éden ainda. Então, se essa história
é a história da redenção, não pode começar com Abraão. Começou antes. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. E Deus ama gênero humano. Da espécie sapiens sapiens, que começou com os nossos primeiros pais no Éden, Adão e Eva. Terceiro eixo, a conquista de Canaã. E nisto Deus quis o quê? Que Israel conquistasse a terra, possuísse a terra, santificasse a terra e tornasse aquele reino ou aquela nação arquetípico, modelo e padrão do seu agir no mundo. Israel não conseguiu. Por N razões. Vou dizer algumas delas aqui. Entrou na terra, não conseguiu conquistar a terra. Foi assimilando a cultura adjacente. E veja bem que Deus aguardou 462 anos, no mínimo, para que os cananeus se arrependessem daquela cultura demonizada, que matava crianças em nome de Moloque, que degradou a moralidade e a sexualidade com o culto a Baal e a Zerá. A maioria não sabe. Quando você lê na Bíblia a palavra poste ídolo, Azerá, era a imagem de um deus pagão, com o formato do órgão genital masculino. E quando Deus ordenou que matasse daquela cultura de Mamana, Caducano, Raimundo e todo mundo, era um ato de misericórdia de Deus. Deus desiste de certas culturas e certas pessoas. Sai dessa ideia de que o Deus de amor é um Deus bonzinho. Deus nunca separa amor da justiça. Deus nunca separa a misericórdia da verdade. O amor de Deus é tão extraordinariamente grande, que se for preciso de aniquilar, você vai aniquilar, por amor. Deus entendia que em função daquela cultura não ter se arrependido, ela faria muito mais mal ao mundo do que sendo eliminada. Israel não cumpriu. Você olha o Pentateuco, Deus vai repetir várias vezes, não é para deixar ninguém. Das 7 nações cananeias, é para eliminar essa praga. Não eliminou. Vou citar um exemplo bem próximo nosso aqui. Eu estava olhando esses dias, mais uma vez, aquele Tiago, chamado de serial killer de Goiânia, foi levado ao júri popular, né? Foi condenado por mais um crime. Já pegou mais de 600 e tantos anos de condenação. Essa cultura do mimimi, da vitimização, do Deus compadrio, do Deus do compadrio. Exemplificada essa cultura, nessa ideologia de esquerda aí. Vitimiza o elemento. Pecador é um coitado, não é não. Deus nunca tratou o pecador como coitado. Tratou como necessitado. E esmagado sobre o peso de uma doença moral e sobretudo espiritual, que se não for ação de Deus, ele não pode fazer nada de bom. Mas Deus nunca tratou ele como coitado. Imagine comigo, se no máximo 3º caso de homicídio que ele cometera, e de fato cometeu, ele tivesse sido pego, devidamente provado, levado a júri popular e executado no paredão, se eu creio em justiça eterna, eliminá-lo lá no 3º homicídio era ato de misericórdia para ele. Porque, a menos que nós não queremos nesse troço mais, de inferno e castigo eterno mais, que também é uma matéria que está muito aguada, muito adocicada no meio evangélico. Tem muita gente que não acredita muito nisso não. Que ele não carregaria os outros crimes pelos quais um dia, certamente, se ele não se arrepender, debaixo do sangue da cruz, ele terá que pagar lá. Sofrer lá. Israel não conseguiu. Não santificou a terra, não curou a terra.
Aí o quarto e penúltimo eixo, veio o cativeiro, aliás, o terceiro, essa entrada, Israel, em vez de eliminar, Israel assimilou aquela cultura. Deixa eu dizer para os amados irmãos, está lá em Juízes capítulo 2. E foi recolhida aos seus pais toda aquela geração. Morreu Josué, junto com ele a sua geração, que tinha visto os grandes sinais e as maravilhas que o Senhor tinha operado. Levantou-se no lugar dela uma geração que não conhecia o Senhor. Escuta o que eu vou dizer. A igreja está sempre uma geração da apostasia. A igreja está sempre uma geração da apostasia. Isso acontece quando esta geração não consegue passar à geração futura o que Deus determinou. Israel assimilou o culto a Dagon, assimilou o culto a Milcom, assimilou o culto a Baal e deixou aplicar isso aqui para hoje, com toda a responsabilidade, mas com todo o meu exagero, me perdoe aí. É a mesma filosofia dos nossos dias hoje. Quando adentrou e invadiu o movimento evangélico, a ideia de que Deus é um serviçal nosso, nós o servimos pelo que Ele pode fazer por nós, não por aquilo que Ele é. Sabe por que Israel assimilou a cultura pagã de Canaã, ao invés de destruí-la? Porque ele olhou assim a sudoeste de Canaã, a planície da Filístia, de onde veio os filisteus, e uma economia agropastoril, que vivia da plantação de lavoura, especialmente de trigo e cevada, criação de ovinos e alguns bovinos. Falou, Dagon deve estar abençoando lá os filisteus, vamos arrumar um cultozinho. Não é essa a filosofia de hoje? Não importa o cabra que sobe aqui, o importante é se ele faz um negócio religioso funcionar. E aí, Deus é o que? Não é mais o Deus da história, o da meta-história. É um poder que a gente explora e ele tem poder, mas o poder não é ele e nem ele é poder. Ela é um ser soberano, criador, mantenedor de todo o universo, que está sentado no trono e tem a história na mão, está conduzindo exatamente essa história para onde Ele determinou ela chegue. E ela vai chegar lá, porque Ele é Senhor soberano. Aí Deus foi nivelado, se não foi negado completamente na cultura israelense, foi nivelado aos outros deuses, o Deus da conveniência, a teologia do momento. Jeová não fez isso agora? Colhi mal. É claro, Dagon, os filisteus colhiam muito porque estava na melhor planície. Por que o culto a Elias levou aquele embate, aquele desafio com os baalitas lá para o Carmelo? Que lá estava próximo à planície de Asdrelon ou de Jezreel, uma das poucas planícies férteis de Israel naquela época, e produzia muito, e Azerá e o deus Baal eram adorados como Deus da fertilidade da terra. Elias falou, eu vou lutar com você lá naquele palco, que Israel tinha assimilado Baal por conveniência. Irmão, em nome de Jesus Cristo, Deus pode fazer muito por você, e tem feito muito por você e por mim, mas saiba que Deus está muito mais interessado em ser o Deus todo-poderoso e soberano, do que está distribuindo uma bênção para Raimundo e todo mundo, como Papai Noel, bonachão, em todo culto vem para dar bênçãos. Tire essa ideia, não corresponde com o Deus dessa meta narrativa. Ele é pai, sabe cuidar dos filhos. Eu posso orar por ele pedindo uma bênção, e oro todo dia, por pessoas, para minha família, por mim mesmo, esperando uma bênção, mas ele não está obrigado a nada, embora possa fazer tudo. E a apostasia entrou por aí, sutilmente, com o Deus da conveniência, com Deus despersonalizado, Deus força para ser manipulado. E quinto eixo, aliás, o quarto eixo chega aqui, o cativeiro e o período interbíblico. E Deus esperou Israel 630 anos, Israel não aprendeu. Você já reparou, parou para pensar e percebeu como é que termina o Antigo Testamento? No livro de Malaquias, os 2 últimos versículos.
Deus teve que dizer para a nação: Israel não me conhece, Israel não me quis, Israel não me entendeu. Isaías no capítulo 1 chega a dizer: olha, o boi conhece o seu dono, e o jumento o caminho da sua manjedoura, mas Israel não me conhece. Oséias, que era contemporâneo de Isaías, chega a fazer um apelo: ô meu povo, Deus através de Oséias, vamos conhecer mais o Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá no capítulo 4 e 6 ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído, porque faltou-lhe o conhecimento. Eu fico olhando, isso dói na alma de vez em quando, e joga no meu coração um grande temor. Deus nunca tratou com o seu povo judicativamente em segredo, em secreto. Vou repetir: Deus nunca tratou judicativamente com o seu povo em secreto. Ele traz a Babilônia, o reino de maior visibilidade da época. Abacuque quase rasga o cartão de membro, desvia do caminho do Senhor, faz pergunta demais, e Deus falou: vai lá para a torre, rapaz, você vai entender melhor. Você sabia que a frase repetida na Bíblia 4 vezes, 3 vezes no Novo Testamento, mas o justo viverá pela fé, é dele, não é de Paulo? Abacuque 2 e 4. Que ele viu a nação da Babilônia chegando, e Deus agora tinha que limpar seu povo, porque ele não desiste de Israel, como a lição de hoje prova. Mas ele trata com os seus. Se você é filho, pode de vez em quando preparar o lombo aí, que ele vai dar umas readas aí, porque ele trata, se é filho, ele corrige. Por último, para eu aplicar essas 6 lições e encerrar. Bom, no período interbíblico, depois dos 70 anos do cativeiro, agora sem templo, sem altar para oferecer seus sacrifícios, e mesmo depois de retornar para Canaã, no ano 536, uma leva, muitos ficaram por aqueles países do Império Medo-Persa, que prosseguiram no Império Greco-Macedônio, depois passaram para aquele breve período de independência de 167 a 63, com a Revolução dos Macabeus, depois vem Pompeu, general romano, e domina aquela terra, e a gente sabe o resto da história. Só vai voltar de fato agora, 1948, é o que nós estamos estudando. Aliás, o ensejo dessas lições foi em função disto. Mas naquele período, eles voltaram o estudo da palavra. Daí surgiu a grande sinagoga, que lá nos dias de Jesus era um lugar onde eles se reuniam para estudar a lei, especialmente no sábado, mas inicialmente era uma assembleia de homens ilustres. Agora não tinha como sacrificar, não tinha altar, foram estudar a Bíblia. E aí ressurgiu a esperança messiânica. Redescobriram que havia uma promessa do Messias. Aí a última lição estudada, que é a penúltima desse trimestre, fala que o Messias, o grande legado de Israel ao mundo, para entendermos a lição de hoje, e a consumação desse plano de Deus em Israel. Amém? Então o que acontece? Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, como é que está dito lá? Disse o Senhor Deus a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, pois em ti, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chega na sua casa, você abre Gálatas capítulo 3, você vai encontrar um versículo lá. Paulo está escrevendo sob inspiração de Deus, e diz que o texto não está dizendo, como de muitos, não é dos descendentes de Abraão que o mundo seria abençoado, é do teu descendente. Paulo vai dizer lá, e esse descendente é Cristo. Então o maior legado de Israel ao mundo é o Messias. Aí entra a lição de hoje, 3 questões eu encerro. Embotado na sua consciência, na sua compreensão, talvez como muitos de nós hoje. Eu não estou dizendo nós aqui, nós, cristianismo hoje.
por não percebermos o todo, Israel não entendeu. O que era o plano? Paulo chega a dizer em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus nascido de mulher, debaixo da lei, mas Israel não entendeu. Fica olhando, que coisa. 3 magos, a Bíblia não diz que eram 3, pelos presentes apresentados, deduz-se que eram 3. Chegaram lá na casa de Herodes, no palácio, perguntou: ei, onde é nascido o rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Ela falou: não estou sabendo nada não sei de nada. O que está acontecendo aí? O que é isso? Percepção, né? Capacidade de perceber. Sabe o que acontece? Não bastasse isso, Herodes era de uma outra atividade, desviado completamente, tinha nada a ver com Deus. Até um tempo atrás, quando dizia que Herodes mandou matar os bebês de Belém, achava que era um absurdo, um conto de carochinha, história para boi dormir. Depois aí, Suetônio, Tácito, escreveram alguns dados sobre Herodes o Grande. Ele mandou matar 3 dos seus filhos para não brigar pelo reino. Quem mata os próprios filhos vai ter dó do filho dos outros? Tem dó do filho dos outros, não? Então ele não tinha discernimento para perceber essas coisas. Mas pelo menos o sacerdote deveria perceber. No 40º dia de nascimento de Jesus, chega lá José e Maria com o menino para ser apresentado. Eu acho que José e Maria está naquela enorme fila. O sacerdote só fala assim: traz mais um aí. E hoje Jesus não é apenas mais um da grande história dos heróis, dos grandes homens da galeria da história. Traz mais um. Ele pegou aquele bebê, eu acho que olhou para aquela oferta, uma muquequinha de farinha e 2 pombinhos que eles pegaram no Arapuca, sei lá por onde, e aqui a oferta. Falou: só essa merreca? Mas lá tinha um Simeão e Ana, que disse: um deles falou: isso aí é colocado por Deus para elevação e queda de muitos em Israel. O outro falou: olha Maria, uma alma traspassará a sua alma. Há um entendimento se está falando da alma de Maria ou da própria alma de Jesus. Os judeus não entenderam. E em função disso, agora eu quero que você abra a Bíblia comigo. Eu aplico 3 verdades e encerro em instantes. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Epístola que Paulo escreveu à igreja em Roma, capítulo 11, versículo 25 e 26. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Olha que essa expressão está entre parênteses. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião veio o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Fiquem em pé, todos vocês. Eu vi que depois que as crianças chegaram ali, todo mundo está, senão a grande maioria está mais atento às crianças do que à minha aula. Então vamos encerrar. Deixa eu dizer aos senhores, eu percebo o feedback. Criança é muito lindo, muito bonitinho, mas não pode atrapalhar a minha aula. Deixa eu dizer aos senhores, em função de Israel não ter entendido o propósito de Deus para aquele momento, rejeitaram o Messias. João 1,11 diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Aí abriu-se um parêntese, que é o que Paulo está dizendo aqui, o período dos gentios. Diz aqui que Deus estabeleceu para com Israel uma economia, dentro dessa narrativa do plano redentor, que chama aqui de 70 semanas,
que é economia? Oikos, casa, nomos, regra, lei. Passaram-se 69 semanas. Estamos vivendo no intervalo entre a 70ª e a nona, a 69ª e a 70ª, que é o período dos gentios. Mas já vai acontecer. Como é que vai culminar? Com Israel. Não penso diferente. É com ele que Deus vai levar a cabo o seu plano. Como? Primeiro, arrebatando a igreja. E me perdoe mais uma vez o meu exagero. Mesmo nós assembleanos que na década de 80, mais 70 e 80 do milênio passado, falávamos muito em volta de Jesus, hoje a gente está meio silenciado quanto a este assunto. E veio um movimento aí, que eu não tenho tempo de pensar no mérito, chamado Teologia do Comando, Teoria do Destino, que gerou, grosso modo, essa filosofia da apostolicidade. Tem um apóstolo aqui em Goiânia acreditando que até 2021 toda a Goiânia será salva. Eu quero crer nisso. Mas eu acho que ele está redondamente enganado. Porque eles não acreditam mais em arrebatamento. O milênio é agora. O milênio é a igreja que vai fazer acontecer. E para isso a gente tem que melhorar o mundo. Para pelo menos criar uma caricatura de paz. Deus vai tirar a igreja daqui, secretamente. Secretamente para o mundo, como tirou Enoque antes do dilúvio, como tirou Ló e a família de Sodoma antes da destruição, como tirou Elias antes do cativeiro da Babilônia. Aí o versículo diz, e Jesus falou em Mateus 24, é bom que estejamos apercebidos, acordados, porque não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de vir, porque nem ele mesmo sabia. Eu estou esperando Jesus para hoje. Trabalhando e programando a minha vida, como se ele não viesse nunca, mas estou esperando ele para hoje, para arrebatar a igreja. A trombeta vai soar, a voz do arcanjo se ouvirá, e a igreja será retirada daqui. Após a festa da igreja com o Cordeiro, lá nas bodas celestiais, Jesus voltará. Aí você vai ler na sua casa, tem anotado aqui, Zacarias 12 e 14. Aí todo aquele Israel será salvo por quê? Que o Messias que eu e você aceitamos como Salvador há 2000 anos atrás, hoje vai ser recebido como o Messias que eles rejeitaram. Aí todo aquele Israel vai dobrar o joelho e haverá uma conversão nacional. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo que está acontecendo na história hoje, em especial em relação àquela micro e pequena nação, contudo poderosa nação, lá do leste do Mediterrâneo, no continente da Ásia, são cumprimentos e sinais dessa profecia. Se você crê nesse plano maior, não duvide. Não aproveite a demora do noivo para se relaxar, dar uma alvejada, uma limpeza a mais das vestes que você tem hoje. Olha a sua lâmpada hoje, se o azeite está diminuído, vá comprar, pague um preço a mais, porque Jesus está voltando. Eu quero dizer essa manhã, Maranatá, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E a Israel então é peça fundamental, como foi desde o início, e ao longo desse propósito, será peça fundamental nesse momento final. É nele, por ele, é através dele que Deus está levando esse plano a cabo. A escatologia está chegando. Pai, eu quero louvar o seu nome, porque o Senhor é bom, e não apenas bom, Tu és um Deus eterno, que mediante a sua bondade e a sua misericórdia, tem trazido a nós, ao nosso coração, a compreensão de que nós estamos dentro de um plano maior. E a nossa história particular, a nossa micro-história, só tem sentido quando entendida dentro dessa história maior. E por isso a sua igreja não assusta, a sua igreja não se desespera, porque nós não estamos caminhando para uma catástrofe final, nós estamos caminhando para a aurora de um novo e glorioso dia. Como servos do Senhor, a igreja olha essa noite escura que se abate sobre esse nosso mundo, mas nós enxergamos a estrela d'alva que já se levanta no horizonte, anunciando que o sol da justiça está raiando, trazendo justiça para aqueles que o amam. Espírito de Deus,
renova em nosso coração essa esperança. Espírito de Deus, traga para a nossa vida outra vez essas convicções, a fim de que, lutando sim na arena desta história, nós consigamos olhar para além de tudo isso aqui e enxergar o plano glorioso, o final apoteótico que tu tens para o seu povo, para Israel do Antigo Testamento, e antes disso tudo para a tua igreja militante. Obrigado por tudo, eu peço, Pai, em nome de Jesus. Gente, obrigado a todos. Tome seu lugar. Obrigado, pastor Itamar.